Fala Pacholada, beleza? Bem-vindos ao canal. Eu quero falar com vocês hoje a respeito do grupo do técnico Renato Portaluppi e o ambiente nesta primeira semana de pré-temporada. Eu quero que vocês dêem um like, se inscrevam no canal, venha junto com a gente aqui, porque esse vídeo é uma mistura de informação e uma análise do ambiente do Grêmio. Eu sou o Léo Nascimento _. Siga a gente nas redes sociais para vocês acompanharem todas as informações do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Vamos falar rapidinho, a gente não quer fazer um vídeo muito longo, mas deixar todo mundo informado. Essa primeira semana de pré-temporada, até que eu estou fazendo parte desde que entrei na Rádio Pachola, eu consegui pegar alguns detalhes, assim, o ambiente dos treinos, o ambiente do Grêmio, os jogadores em si, e claro, a gente teve um papo informal com o técnico Renato Portaluppi. Ele chegou lá onde fica todos os repórteres e ele acabou contando alguns bastidores, contando alguns detalhes, né, a respeito do que vem acontecendo, mas ele deixou claro para todos nós sobre o grupo do Grêmio. Os jogadores que estão hoje no elenco, que tem um elenco um pouco mais recheado, é o grupo do Renato. A gente perguntou para ele se existiria a possibilidade de chegar mais alguém, se alguém vai sair, e aí ele ali dizendo assim, não, esse é meu grupo. Tá, mas o que tem dos jogadores do ano passado para esse ano? O que muda? O que aconteceu? Ele disse, o detalhe é que esses jogadores foram escolhidos por mim. Como eu conheço alguns, trouxemos outros, e esse é o grupo, é o meu grupo. O ano passado não tinha, ele até faz uma crítica, o ano passado não tinha um grupo de jogadores. Foi contratado vários jogadores, jogaram para dentro do campo e mandaram jogar. Era isso que aconteceu. Ele até conta um bastidor, mais ou menos dizendo que não estava organizado, não tinha aquela cartilha, como eu falei já no vídeo anterior, sobre organização para os jogadores, para eles se manterem. Esse é um bastidor interessantíssimo que a gente tem que falar. Isso mostra uma questão de organização. E não é que o Renato mande, é a visão dele de como ele pensa e prega o profissionalismo, que o ano passado estava assim, vamos que vamos, porque a gente precisa subir. Era essa mais ou menos a ideia de que ele tentou passar. E agora é algo mais profissional, ele precisa ter a certeza de que os jogadores vão corresponder. Então o Grêmio foi pontualmente nas posições e nas características que ele escolheu e contratou. Claro que ainda tem mais 2 para 3 nomes para chegarem. A gente já falou aqui sobre o próprio João Pedro, existe uma possibilidade sobre o Michael e tem mais algum jogador de oportunidade. Está se falando num goleiro. Não vejo isso neste momento como o principal nome agora, mas tem mais um jogador que deve chegar e a gente vai acabar tentando buscar isso. Mas não é o principal agora. O principal é o ambiente dos jogadores. Nos vídeos que a gente colocou aqui na Pachola sobre os treinamentos, principalmente nesses últimos 2 dias, mostra uma descontração muito grande. Os jogadores estão faceiros, estão aliviados, vamos dizer assim, estão mais seguros com o técnico Renato, com a sua equipe, com os próprios dirigentes, e mostraram que estão comprometidos com isso. Claro que tem aquela questão do peso do Diego Souza, a cartilha veio para poder ajustar, mas o Grêmio está... eles estão com o ambiente mais leve, está distincionado, como a gente gosta de dizer, o ambiente. E o Renato causa isso. Ele deixa os jogadores mais tranquilos, aliviados para treinar. E aí ele tem aquela resenha de quando o jogador erra, daí ele cobra que o cara não bateu certo na bola, ele perguntou se o cara era lateral, depois ele gritou se tu realmente era ambidestro, enfim, aquele estilo Renato de ser. E aí a gente consegue perceber que o ambiente está tranquilo. No treino do último sábado, por exemplo, teve um momento muito interessante que nas finalizações. Os jogadores começaram a bater finalização com bola em movimento, não foi bem até o aproveitamento, mas teve muitos erros. Os jogadores alguns não conseguiram acertar a trave, e aí ele para e faz a bola parada, bola rolando, né? Aí depois ele faz a bola parada. Quando ele faz a bola parada, a mesma coisa. E aí ele dá um prêmio para os jogadores. Quem acertar o gol pode ir embora do treino. E aí os jogadores começam a fazer, só que eles não vão embora. Eles ficam tudo numa rodinha, sentado no gramado, esperando os outros bater. E o detalhe que eu quero chamar a atenção é sobre Thiago Santos.
os jogadores mostraram nesse ambiente que eles gostam muito do Thiago Santos. E aí terminou a roda, as finalizações, o Thiago Santos não tinha feito gol ainda nem de bola parada. E curioso é que nem ele nem o Isaac. E aí o Grêmio acaba fazendo aquele... os dois últimos, né, não foi o que foi combinado, tem que pagar um exercício físico. Então terminaram, ficou os dois por último que não fizeram gol, tiveram que fazer um pique até o final do campo e de volta. E aí a galera começou a gritar, Thiago Santos, os jogadores todos. Esse é um detalhe, um bastidor muito interessante que mostra uma descontração no grupo, que mostra uma ideia de amizade que existe entre os jogadores. É muito legal o que eles estão fazendo, estão descansando, é uma amizade que se criou entre eles e o Renato deixa isso bem à vontade. Então esse bastidor a gente precisa trazer para vocês, torcedores, entenderem que as coisas estão acontecendo, tem um planejamento sendo feito, e a única notícia ruim foi o do Pedro Jeromel, mas ele já está se recuperando, está fazendo fisioterapia, e isso a galera comprou, né, a ideia, o grupo está bem fechado, está bem unido, e essa é a parte mais importante que a gente tem para trazer aqui de informação para vocês. Beleza? Não se esqueça, dá aquele like aí, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com amigos, vem trazer mais gente aqui para a Pachola. Eu volto com mais informações aqui.